Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. A JUF continua na luta pela valorização da magistratura. Juízes federais discutem a participação na Justiça Eleitoral. CNJ lança fórum da Copa do Mundo e das Confederações e define cronograma de trabalho. Supremo deve analisar liberação do uso de droga para consumo antes da aprovação do novo Código Penal. Enfam credencia 40% a mais de cursos em 2012. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Comissão Nacional de Mobilização dos Juízes Federais se reuniu na sede da JUF em Brasília para debater ações voltadas ao atendimento da pauta de reivindicações. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Diretores da JUF, delegados e presidentes das associações regionais e estaduais de juízes federais fazem parte da comissão de mobilização. A principal função do grupo é motivar os associados a participarem das medidas aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária, promovendo o fluxo de informações e orientações entre a diretoria e os associados. Estamos reunidos aqui a diretoria da JUF e representantes de várias das associações regionais para se tomar medidas e fazer ações em conjunto em favor da carreira da magistratura e há sempre diversos assuntos que precisam ser levados em conjunto, como agora está em pauta a Lei Orgânica da Magistratura, que está sendo lançada pelo Conselho da Justiça Federal. Então a gente quer participar da elaboração dessa lei orgânica e várias outras questões que estão em discussão tanto no Conselho da Justiça Federal quanto no Conselho Nacional de Justiça, que são de interesse da categoria e que é fundamental que a gente esteja junto para se conseguir que as decisões sejam em favor da categoria o melhor possível. Segundo o secretário-geral da JUF, os juízes lutam pela valorização da magistratura. Por isso, reuniões periódicas vão ser feitas para que ações relacionadas ao atendimento da pauta de reivindicações sejam debatidas. Essas reuniões são periódicas, sempre que há necessidade, e além disso, os próximos passos serão, no que se refere à questão da democratização do Poder Judiciário e também da volta ao TS, trabalhar em sintonia com as regionais e com as demais entidades da magistratura e do Ministério Público. A expectativa é que tenhamos um cronograma de atuações positivas e que 2013 seja um ano bastante produtivo para a valorização da carreira. Das propostas apontadas pela comissão, 2 são de grande interesse da JUF. Os 2 pontos principais são, no aspecto institucional, a luta pela democratização do Poder Judiciário e a ampliação da participação dos juízes na administração do próprio Judiciário. E o segundo ponto importante é a necessidade de voltarmos a ter um sentido de carreira para a Justiça, para o Poder Judiciário, que é a volta do ATS, o Adicional por Tempo de Serviço. Além do adicional por tempo de serviço, os juízes federais querem participar das eleições dos tribunais regionais federais e de justiça. Atualmente, o juiz que tem mais tempo de casa assume a presidência. 3 propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional trazem várias mudanças para o processo de escolha dos magistrados que estarão à frente dos tribunais. Essa campanha das eleições diretas, ela está dentro de uma campanha de democratização do Poder Judiciário, em que a valorização dos juízes de primeira instância seja fundamental para a reestruturação da gestão administrativa dos tribunais. Então, através da campanha das eleições diretas, os juízes de primeiro grau terão vozes, poderão participar das grandes decisões dos tribunais, permitindo então que a primeira instância, que é a base do Poder Judiciário, possa também cooperar com as decisões dos tribunais. No ano passado, os juízes federais paralisaram as atividades por 2 dias depois de não aceitarem as propostas do governo. Na pauta de reivindicação, os magistrados pedem a recomposição integral dos subsídios, pagamento do auxílio alimentação, adicional por tempo de serviço e a equiparação dos salários dos magistrados estaduais e federais e do Ministério Público. Para o secretário-geral da JUF, pode haver outra paralisação neste ano. Este assunto, por enquanto, não foi debatido, mas não está descartado para um futuro breve.
Entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março, o Centro de Estudos Judiciários do CJF vai promover o Seminário de Demandas Repetitivas na Justiça Federal. O evento, destinado aos magistrados federais, membros do Ministério Público, da Advocacia Pública da União e da OAB, irá debater o objetivo das demandas repetitivas que chegam aos tribunais brasileiros. As inscrições para o seminário poderão ser feitas até o dia 26 de fevereiro pelo site www.jf.jus.br. Passados 18 anos da instalação dos primeiros juizados especiais cíveis e criminais e 12 anos dos juizados especiais federais, o Conselho Nacional de Justiça promove o seminário Juizados Especiais, Diagnósticos e Perspectivas. O evento, que vai ser realizado no dia 6 de março, visa avaliar e ampliar os conhecimentos e discussões sobre juizados especiais, bem como apresentar e debater os dados sobre os juizados especiais cíveis, especiais e da Fazenda Pública. E veja a seguir, a JUF discute a participação de magistrados federais na Justiça Eleitoral. E ainda nesta edição, o Supremo deve analisar liberação do uso de droga para consumo antes da aprovação do novo Código Penal. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. A Comissão de Direito Eleitoral da AJUF se reuniu para discutir a participação dos juízes federais na Justiça Eleitoral. Os integrantes da Comissão de Direito Eleitoral da Associação dos Juízes Federais do Brasil se reuniram para discutir a participação dos juízes federais na Justiça Eleitoral. A ideia é que os juízes federais participem juntamente com os estaduais. Nós, na verdade, os juízes federais temos um pleito antigo de ocupar mais espaço na Justiça Eleitoral por entender que ela é naturalmente federal, né, por conta de algumas implicações históricas, inclusive quanto à própria existência da Justiça Federal, que é mais recente. A Justiça Eleitoral terminou ocupada, embora federal, por juízes estaduais. E nós entendemos que, por se tratar de uma jurisdição federal, primariamente os juízes federais é quem deveriam exercer a função eleitoral. Mas hoje só existe um juiz federal dentre os 7 membros dos TREs. Então, a ideia é já começar o contato político para que a gente tenha um formato diferente para os TREs, com a presença mais ativa dos juízes federais. Há também um pleito no TSE para que, nas localidades em que haja juiz federal atuando, este seja designado para as zonas eleitorais. A ideia é a de que, de fato, assim ocorra e os juízes de direito continuem atuando nas localidades em que não há juiz federal. E isso, na verdade, é o próprio perfil da Constituição. O cidadão, por exemplo, que vai postular uma questão previdenciária, né, ele pode fazê-lo na capital, se houver juiz federal, na capital ou numa localidade onde haja juiz federal, mas se na localidade em que ele é domiciliado não houver juiz federal, ele tem, embora o INSS seja uma autarquia federal, que seria a parte contrária, ele tem a prerrogativa de mover a ação também na Justiça Estadual, como também há várias execuções fiscais que são movidas na Justiça Estadual, nas localidades em que não há Justiça Federal. Então, isso já é da lógica constitucional que a Justiça Comum Estadual, em algumas ocasiões, supra a jurisdição federal, onde a Justiça Federal não esteja devidamente instalada. Para a JUF, a mudança vai fortalecer a Justiça Eleitoral. Nós entendemos que o juiz federal, pela própria configuração institucional da Justiça Federal, não tão atrelada aos poderes locais, ele naturalmente tem condições políticas de exercer com mais autonomia. Não é uma questão de a supremacia da Justiça Federal sobre a estadual de maneira nenhuma. É só uma questão de engenharia institucional, que termina sendo mais saudável para a própria Justiça Eleitoral, na nossa visão, né, que uma instituição que não
tenha relações diretas com o poder local que está sendo legitimado naquele momento, participe desse processo de escolha do representante do povo. Por determinação do Conselho da Justiça Federal, juízes federais receberão o pagamento da ajuda de custo em casos de remoção. Durante a sessão do CJF, ainda foi autorizada a compensação de plantões realizados pelos magistrados aos sábados, domingos e feriados. Eles poderão ser compensados com base de um dia de trabalho para um dia de descanso. Mas, como ressalva, o juiz pode compensar no máximo 15 dias por ano. E o Conselho Nacional de Justiça instalou o Fórum Nacional de Coordenação de Ações do Poder Judiciário para a Copa das Confederações 2013 e para a Copa do Mundo 2014. O objetivo é auxiliar os tribunais na preparação para atender as demandas decorrentes desses eventos internacionais. Prevenir conflitos que possam ocorrer durante a Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo de 2014. Após a instalação, o Fórum Nacional de Coordenação de Ações do Poder Judiciário foi dividido em 3 grupos de trabalho: Justiça Estadual, Justiça do Trabalho e Justiça Federal. Com isso, temas como greves de operários envolvidos nas obras do Mundial e preços abusivos cobrados por hotéis vão ser fiscalizados de perto pelos juízes. São objetivos bastante ambiciosos, exigirão um trabalho muito grande, muito intenso desses magistrados devotados que representam os seus tribunais e que estão presentes hoje. Para o conselheiro Bruno Dantas, além de prevenir conflitos, o fórum vai permitir a troca de experiências entre os órgãos do Judiciário com outros poderes da República durante os 2 eventos esportivos sediados no Brasil. Celebrando, quando for o caso, termos de cooperação sob o regime de gestão associada, especialmente com o Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunais de Contas, Controladorias, Comissões de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, também com Ministérios da Justiça e do Esporte e demais entidades e órgãos públicos envolvidos com atividade de fiscalização e controle dos eventos. O fórum, composto por 33 membros, já decidiu o período de reunião dos grupos. Os encontros do plenário serão bimestrais. Os do comitê executivo serão realizados sempre em Brasília, toda vez que os integrantes acharem necessário. A primeira tarefa dos grupos de trabalho é definir uma maneira de identificar as demandas relacionadas aos 2 eventos. Onde a justiça está presente, o CNJ tem que estar presente. Isso é fundamental. E a gente percebe que no judiciário, as funções que o CNJ vem exercendo vem demonstrando que a justiça está cada dia mais transparente e mais colocada ao lado da população, e a população tem visto esse trabalho que tem sido desenvolvido. Nós não podíamos ficar fora, evidentemente, de todo esse evento nacional que vai tomar o Brasil de norte a sul, tanto a Copa das Confederações como a Copa do Mundo. Enquanto órgãos de fiscalização do Judiciário e do Ministério Público, precisamos fomentar a seriificação dessa atividade para a nossa cultura, que é o futebol. E a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de futebol são 2 eventos que, se não fosse a economia, se não fosse a política, se não fosse a sociedade, de nada adiantaria. Só que a nossa vida são esses 3 pilares. Então mexe apenas com as vísceras da sociedade brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol ressaltou que o Poder Judiciário tem prestado importante contribuição na preparação para os eventos esportivos e terá atuação importante até o fim dos Jogos. Acho que a Justiça tem se empenhado e muito, juntamente com o governo federal, no sentido de colaborar para que a gente possa ter um grande evento com tranquilidade e dentro da Justiça, já que vocês têm um papel fundamental e nós também do futebol precisamos disso. Apesar de termos todos os nossos tribunais, as federações, a própria Confederação Brasileira de Futebol, temos aqui um desembargador experiente, o Nelson Tomás, que fez parte do Tribunal de Justiça Desportiva, do Tribunal da CBF. É uma pessoa ligada à Confederação, conhece bem o lado do futebol. A gente só tem que agradecer e dizer que a Confederação Brasileira de Futebol está aberta, nossa área jurídica tem toda a disponibilidade de estar presente. Hoje o Carlos Eugênio Lopes, que é o diretor jurídico, não pôde estar também em Brasília, mas colocando à disposição toda a estrutura da entidade para o que for necessário para poder estar junto com vocês nessa tarefa que será importante demais para esses grandes eventos.
Até 5 de março estão abertas inscrições para o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. O evento vai acontecer nos dias 11 e 12 de março, no auditório do TRF de Porto Alegre. O objetivo é apresentar boas práticas da organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais. As inscrições devem ser feitas no portal da Justiça Federal da 4ª Região. Delinear posições interpretativas sobre o Código Civil de 2002, adequando às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais a partir do debate entre especialistas e professores. Este é o objetivo da 6ª Jornada de Direito Civil. As atividades vão ser realizadas no dia 11 de março, no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. A seguir, o Supremo deve analisar a liberação do uso de droga para consumo. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. Nós já falamos aqui no Justiça para Todos que, neste ano, o Supremo Tribunal Federal vai julgar temas bastante polêmicos. Entre eles está a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Acompanhe na reportagem de Gisele Mourão o que pode mudar se os ministros decidirem a favor da liberação. O Brasil foi o país com a 2ª maior taxa de consumo de cocaína e derivados entre 2011 e 2012, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados são do 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, realizado pela Universidade Federal de São Paulo. O estudo mostra que, ao todo, mais de 6 milhões de brasileiros já experimentaram cocaína ou outros tipos de drogas ao longo da vida. Atualmente, é proibido o consumo desses entorpecentes, mas essa decisão pode ser mudada no Supremo Tribunal Federal. Isso porque deve ir a julgamento neste ano um recurso que prevê a liberação do porte de drogas para consumo próprio. Segundo a Defensoria Pública de São Paulo, proibir o uso vai contra o princípio da intimidade e da vida privada, já que apenas para consumir, o usuário não vai ferir os direitos de terceiros. O senhor é a favor da liberação das drogas para consumo próprio? Não. Porque eu tenho um filho, eu acho que fica muito violento. Assim, eu já tive amigos meus que perderam na droga, então não foi fácil para a mãe e eu não quero isso para mim. Eu concordo, a pessoa tem que ter livre-arbítrio, né, do seu consumo. Se ela não está prejudicando ao próximo, ela tem o direito de exercer o que ela quer, né? Eu tenho medo que aumente a violência e aí a gente vai ter outros problemas sociais que pode estar acarretando mais dependência física, química, física, alguma coisa assim. No caso tem que ser olhado muito bem direitinho, porque não podem ser todas as drogas que podem ser liberadas, porque eu acho que o país em si não tem maturidade suficiente para aguentar isso aí. Agora, o uso da maconha é algo que tem que ser legalizado e o plantio para consumo próprio. Segundo o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, quem adquirir, guardar, armazenar ou trouxer consigo drogas sem autorização, além de semear, cultivar ou colher plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância capaz de causar dependência física ou psíquica, pode ser condenado a prestar serviços para a comunidade. Na verdade, hoje a lei ela é subjetiva. A quantidade que caracteriza tráfico ou porte para consumo não há um número objetivo, depende da autoridade pública que no momento de verificar se a pessoa está portando droga, se ela está com ânimos de venda da droga ou porte para consumo, né? É isso que diferencia hoje o tráfico do porte para consumo.
No Supremo, o recurso já foi declarado como tema de repercussão geral, ou seja, a decisão, quando for tomada, deverá ser seguida por todos os tribunais brasileiros. A expectativa é de que a ação seja julgada pelos ministros ainda no primeiro semestre deste ano. O Supremo ele vai examinar a questão da constitucionalidade ou não do crime do artigo 28, que é o porte para consumo, à luz de princípios e garantias fundamentais, como da privacidade, da lesão individual, do prejuízo à saúde própria e não à saúde de outrem, né? Ele decidindo pela inconstitucionalidade, novamente fica a cargo das autoridades públicas a subjetividade, o quanto e o que caracterizaria o porte para consumo e o tráfico. O novo Código Penal, o anteprojeto que está em votação, ele já descriminaliza o porte para consumo e joga para o Executivo a obrigação de regulamentar quanto de droga caracteriza o porte para consumo. E lembrando que o anteprojeto é claro que o consumo tem que ser privado, não pode ser feito em local público. Se os ministros decidirem que usar drogas é um direito individual, o usuário não pode nem ser advertido. Se o Supremo reconhecer a inconstitucionalidade do crime de porte para consumo ou o anteprojeto for aprovado antes desse julgamento, no qual se reconhece que o porte para consumo privado não caracteriza crime, aí se ela for pega portando para consumo, não tem crime configurado. O tema também está em pauta no Congresso Nacional e está sendo analisado pelo Senado como parte da reforma do Código Penal. De acordo com a proposta, elaborada no ano passado, seria permitido comprar, guardar ou até plantar, desde que comprovado que a droga é para consumo próprio, pelo prazo de 5 dias. A quantidade seria regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ainda não há data para a votação. O julgamento do Supremo só vai definir a questão da inconstitucionalidade do artigo 28. Ou seja, ele decidindo que é inconstitucional, o porte para consumo, seja onde for, não vai caracterizar mais crime. Já o anteprojeto, ele vai além. Ele fala, pode consumir em ambiente privado e na quantidade determinada pelo Executivo. Em locais públicos, não. Então, é isso. E veja, o Supremo não pode extrapolar a esfera do Poder Judiciário e legislar a ponto de dizer é inconstitucional desde que não se use em local público. Não. Ou ele vai dizer que é ou não é inconstitucional. Ele não pode delimitar os parâmetros do porte para consumo. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, vem aumentando sua produtividade a cada ano. Em 2012, a instituição bateu o recorde de credenciamento de cursos destinados aos juízes brasileiros. Instalada oficialmente em abril de 2007, a Infam credenciou em 2012 44% a mais de cursos em relação a 2011. Foram 428 pedidos analisados e deferidos. Desde sua criação até o ano passado, a Infam já credenciou 1.390 cursos. No total, foram quase 55 mil horas-aula avalizadas. A instituição, criada pela reforma do Poder Judiciário, tem como objetivo de modernizar, regular e homogeneizar a qualificação dos magistrados em todo o país. Em 2012, a instituição que mais credenciou cursos junto à Infam foi a Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. Foram 49. Em seguida, vem a Escola de Administração Judiciária, vinculados ao Tribunal de Justiça do Distrito